Tudo bem? Estou muito feliz que vocês estejam aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou Andréa, sou terapeuta do reino. Eu atuo com o olhar emocional, sistêmico e espiritual, te ensinando a sair do emocional para viver uma vida mais espiritual. Você sabe que eu lido com muitas mulheres e eu fui uma dessas mulheres que lidei de forma muito imatura, achando que eu estava lidando com o espiritual, mas na verdade eu estava lidando com a primeira etapa da minha alma ainda, que é a Nefesh, me achando ali espiritual. Calma que você vai entender sobre tudo isso. Quero te falar um pouquinho sobre esse método, que é um guia da alma. Diferente do calendário Gimel, para quem já sabe, para quem já conhecia, o método ele não vai funcionar somente como calendário, te falando dos meses, mas ele vai te falar de um estado aprofundado emocional, para que você possa entender como atua a sua alma, como você pode identificar os seus padrões disfuncionais e como você sai disso. Então, de fato, você vai aprender e identificar onde você está e fazer essa caminhada para então viver os meses bíblicos, porém de forma mais madura e espiritual. Então, eu vou trazer aqui uma explicação aqui um pouquinho nessa pincelada dessa primeira aula, para falar um pouquinho sobre como que você sabe que etapa da alma que você está. Primeiro que nós temos 5 níveis da alma. Primeiro é o Nefesh, é o nível mais baixo, vamos dizer assim, né? É o nível mais animal, é o nível onde ficam as nossas emoções, onde ficam as nossas histórias com o pai, com a mãe, o nosso feminino, o nosso masculino, tudo isso fica constituído nesse lugar da Nefesh. E aí, da onde, André, você tira tudo isso, né? Existem muitos estudos, que são estudos de sábios milenares que estudavam a Bíblia, que estudavam a Torá, e que identificaram e trouxeram isso compilado em muitos livros. Então, nós vamos fazer aqui e trazer alguns autores, trazer algumas leituras que talvez para você seja desconhecida, e talvez algumas palavras que talvez você ainda nunca ouviu, mas que você vai aprender aqui comigo. Então, eu quero te pedir, segura na cadeira, não desiste, porque esse módulo, tá, ele tende a ser um pouco mais angustiante. Por quê? Porque nós vamos aprender a identificar tudo aquilo que está em você e talvez você nem se deu conta e que você vai olhar e falar, uau, né? E conforme a sua psique, ela vai alcançando um conhecimento, ela vai permitindo que você acesse outras memórias inconscientes, traumas, enfim. Então, aqui eu vou falar sobre esse primeiro nível da alma, onde nós nos relacionamos com essas 4 esferas. Qual? Pai, mãe, masculino e feminino. Talvez você está achando aí que está se relacionando de forma já espiritual, mas talvez você só está aí nessa primeira etapa. Então, quais são as outras etapas? Primeiro é a Nefesh, que é esse lugar mais baixo, vamos dizer, esse mundo da ação. Então, tudo que você pensar na sua vida relacionado a dinheiro, relacionamento, trabalho, saúde, relacionamento com os filhos, familiar, amizade, negócios, profissional, tudo isso está na primeira camada ainda. Todas essas coisas, sim, elas são boas, são maravilhosas e já estão disponíveis para nós, como a própria Bíblia diz. Por que nós não acessamos? Por que nós não vivemos aquilo, a completude daquilo que a palavra nos entrega? Porque nós temos uma construção de identidade. E essa identidade geralmente é uma identidade que ainda é uma identidade distorcida, vamos pensar assim, falsa, né? A gente vai olhar, trazer alguns autores aqui da psicanálise, da psicologia profunda, então aqui nós falamos que é um self falso, ou seja, uma identidade falsa, e que ainda não está pronta para acessar todo aquele conteúdo, toda aquela informação que o Eterno já preparou para nós. Então, nessa primeira nós lidamos com isso. A segunda etapa é o Rua, que é traduzido do hebraico para espírito, porém não é espírito exatamente, é vento, sopro de vida. Nessa etapa nós acessamos já o mundo espiritual, só que nós só acessamos quando passamos desses estágios e aí nós conseguimos desenvolver uma estrutura de fato espiritual. Até então é uma etapa ainda emocional, uma vida espiritual muitas vezes emocional das nossas faltas, das nossas demandas emocionais, dos nossos desejos, daquilo que nós tememos. Então ainda talvez você está buscando a Deus ainda de forma emocional. E aí qual é o meu intuito? Te ensinar a buscar de forma espiritual. Vamos lidar com essas questões para que a gente possa avançar, para que você chegue no rua, e que você possa desenvolver isso, você com o Eterno,
com o Senhor, tá? Então, aqui imagina que você desce, você chega lá no útero da sua mãe, né? O que que materializa? Nós temos 5 níveis da alma. Vamos falar primeiro sobre a primeira etapa da alma. Depois nós falaremos das outras 4 etapas. Nós ficaremos na Nefesh. Por quê? Porque existem muitos conteúdos que são emocionais. Então, eu trouxe aqui alguns livros, algumas referências, como eu já falei para vocês, e nós vamos falar aqui sobre o que acontece dentro de cada lugar desse, tá? Aqui nós falaremos também das sefirotes emocionais. André, o que são sefirotes? Sefirotes são emanações que vêm do Senhor para nós. No caso, são 10 sefirotes, mas nós falaremos somente de 7. Por quê? Porque as 3, que é a Keter, que é a coroa, que é a cabeça, imagina a sabedoria do eterno, a Biná e a Rohima, que é a sabedoria, e Biná, que é o conhecimento. Então, essas são sefirás que vêm do eterno para nós. Isso é revelado para nós através do conhecimento. Quanto mais nós curamos a Nefesh, mas nós alcançamos esse estado. O que Salomão alcançou no estado de sabedoria? O que ele pediu para o Eterno? Ele pediu sabedoria, ele pediu conhecimento, ele pediu discernimento, e é exatamente isso que nós estamos desenvolvendo aqui. Mas primeiro, nós precisamos trabalhar com todas as outras sefirotes, que são 10, que são Gevurah. O que é Gevurah? Força, rigor. Hesed, Hesed é bondade. Tiferet significa beleza, então tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que traz para fora, isso também é um equilíbrio entre, muitas vezes, Gevurah e a Sefirot de Hesed, porque muitas vezes ou a gente é muito rígido ou a gente é muito bom, e aí não tem a beleza do equilíbrio. Então nós vamos entender bastante como é que isso funciona. Hod, que significa esplendor, Netzar, vitória, Iosa de fundação, que significa o nosso órgão, e Malhutz, reino, que é o pé. Imagina que tudo isso está dentro de nós, todas essas sefirotes, essas emanações que vocês vão entender. Tudo isso já está em nós e nós podemos acessá-las e entender quais são as sefirotes que estão corrompidas dentro de nós. Calma, eu sei que parece confuso, talvez você nunca ouviu ainda esse termo, talvez você nunca ouviu falar, mas eu vou explicar isso numa aula mais para frente, porque aqui nós vamos falar da primeira etapa. Aqui eu estou falando para que você possa se familiarizar e falar, nossa, quantas palavras difíceis. Essas sefirotes, tá? Elas vieram de estudos de sábios rabínicos, um estudo cabalístico. O que significa cabalá? Significa, vem do verbo lecaber, que significa receber. Ou seja, uma revelação que foi entregue do Eterno, como é o funcionamento emocional do ser humano. E aí você imagina que talvez essa nefesh, né, ela ainda está no estado ainda mais baixo da alma. Essas sefirotes, aliás, elas estão no estado mais baixo que é a nefesh. E é isso que nós vamos entender. Como é que funciona, tá? Como é que eu trago para Mahut, para o reino, tudo aquilo que já é, sendo que na minha alma tem memórias de informações que estão feridas, que estão corrompidas, que estão distorcidas. Então aqui você vai aprender a identificar as distorções, identificar, nossa, por isso que eu sou tão rígida, nossa, por isso que eu sou tão boazinha, por isso que eu aceito tudo, porque a minha sefirá, Hesed da bondade, está corrompida e eu sou muito boazinha. Ou eu não consigo ver beleza em nada. Ou eu não consigo ver o esplendor e trazer para fora, ou eu não consigo ter vitórias, ou André, eu não consigo ser feminina, eu não consigo trabalhar meu feminino, eu tenho raiva, eu não consigo materializar, porque quando a gente fala de feminino, nada tem a ver só com o útero da mulher, ou com a alma da mulher, ou com o corpo, nós falamos de um estado emocional de materialização, porque o único portal entre o mundo espiritual e o mundo físico é o útero da mulher, é o iósis, é o fundamento, como se fosse o órgão masculino, onde desce para uma Roots, que é o reino, que é a última sefirá. Eu vou mostrar aqui para vocês, mas vai estar lá na telinha de vocês, tá? Eu vou colocar aqui como o desenho dessas sefirotes, como isso funciona dentro de nós, e você vai se familiarizando com tudo isso. Calma, tudo isso vai ser muito bem explicado, você vai aprender sobre tudo isso e você vai aprender a identificar em você, que esse que é o interessante, tá?
Aqui nós vamos falar nesse módulo sobre a construção da sua identidade, do seu feminino ferido, da sua codependência. O primeiro módulo, nós vamos falar especificamente de características de identidade de self. Ou seja, talvez você nem saiba quem você é ainda. E aí, baseado nas suas relações e nas desconstruções, que nós vamos aprender a identificar por quê, né? E dali você vai desenvolver uma identidade, ou seja, você vai descobrir porque talvez você nem saiba ainda quem é você. Então, espero que você tenha ficado assim já de cabelo em pé com essa primeira introdução, porque sim, é uma aula introdutória só para você entender o que nós vamos conversar aqui, como isso tudo é profundo, mas é possível. E eu vou trazer isso de forma muito clara. Então, nós vamos ter atividades, eu peço que você faça. Nós vamos liberar primeiro o módulo 1, você vai assistir às aulas, vai colocar em prática todas as atividades, para que então o módulo 2 você possa passar. Por quê? Porque não adianta nada você só ouvir, lógico, isso vai resolver, mas é preciso que você também coloque em prática. E aí, essa é a parte que você faz as atividades, onde você se expõe a sentir, a pensar, a analisar, a estudar histórias. Então, nos vemos na próxima aula, onde nós falaremos ali sobre como que nasce a identidade, né? Como que nasce essa mulher que dá conta de tudo? Como que nasce essa mulher, essa ilusão de que ela precisa resolver tudo e fazer tudo? Te vejo na próxima aula, te vejo em breve.